A gente segue falando de eleições, Brown. É isso, Lívia. Repercutindo a informação que trouxemos há pouco, tivemos a confirmação de Simone Tebet como candidata presidencial do MDB, com apoio da federação entre PSDB e Cidadania. Ainda resta a definição do vice na chapa e para tratarmos desses temas todos, a gente conversa agora com o presidente nacional do Partido Cidadania, Roberto Freire. Presidente, boa noite. Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Um prazer aí. Boa noite. Obrigado pela presença, presidente. Sobre essa indefinição na escolha do vice, qual o maior entrave nesse momento, presidente? E quando devemos ter o anúncio? Não tem entrave, não. É apenas temos que conversar, e a Simone Tebet está conversando com Tasso Gereissati, porque ele é o candidato preferencial a vice. Mas ele, recentemente, ele tinha dito que ia analisar se aceitava ou não, em função de problemas unicamente da sua vontade. Ele é que está levantando, porque tinha desistido, inclusive, de ser candidato a senador e não queria se envolver diretamente em campanhas. Mas ele está analisando, inclusive, por conta da qualidade que seria ele como vice da Simone Tebet. Enquanto não houver essa definição de Tasso Gereissati, nós ainda vamos ter que aguardar. Mas não vai passar dessa sexta ou sábado, não. Isso já está mais ou menos encaminhado e tranquilo. Nós superamos grandes obstáculos e hoje foi um dia, efetivamente, de grande vitória. Agora, presidente, pelo menos até agora, antes dessa oficialização da candidatura de Simone Tebet, as pesquisas eleitorais têm apontado a senadora entre quarto e quinto lugar em intenções de voto, a depender do instituto que realiza a pesquisa. A partir de agora, com a campanha já à vista, prestes a começar, a campanha oficial a partir do dia 16 de agosto, de que forma a federação, PSDB e Cidadania e também o próprio MDB devem trabalhar para tentar trazer mais eleitores para o chamado Centro Democrático? Olha, eu acredito que hoje ficou mais ou menos claro para todo mundo que o cenário das eleições de outubro começa a se definir. As convenções, tudo que estava acontecendo antes, tem que deixar um pouco como página virada. Por quê? Porque você fazia pesquisa em cima de um cenário que não era definitivo, não sabíamos quais os candidatos, e isso é evidente que distorcia o resultado. Você tinha muito recall, tinham aqueles que já estavam definidos como candidatos, mas tinham até aqueles que nem se sabia que candidato viria a ser. Dava hoje, inclusive, na reunião nossa, apareceu o prefeito de Macapá, o doutor Antônio Furlan, que foi eleito pela Cidadania. E ele é um exemplo vivo disso. Quando tiveram as convenções, foram feitas as primeiras pesquisas, e ele tinha 3% das intenções de voto. E acabou indo para o segundo turno, e hoje é o prefeito de Macapá. É um exemplo. Agora, alguém pensar que isso não pode acontecer nessas eleições de outubro, evidentemente é imprudência, porque nada está definido. Nós estamos com uma eleição, até esse momento, em termos de candidatura, em que se disputa o primeiro lugar aquele que é menos rejeitado, porque é uma disputa de rejeições. O que você tem de eleitor que diz que vota em Lula porque não quer Bolsonaro de coisa alguma, e, ao mesmo tempo, eleitores de Bolsonaro que não querem o Lula nem o PT de forma alguma. E isso, evidentemente, não é algo que represente um processo eleitoral. Mesmo alguns não querendo, retroalimentando essa ideia, o eleitor busca aquele que lhe desperta emoção e esperança. Ele não vai votar se oferecer e se aparecer a alternativa, mas num voto em que ele rejeita o menos ruim e vota no menos ruim. Isso, evidentemente, não vai ter prosseguimento. Então, nesse sentido, agora nós vamos começar efetivamente a ter um processo eleitoral bem definido. E aí a campanha vai dar, talvez, números bem distintos. Eu tenho experiência em várias eleições e esse exemplo que eu dei do Furlan em Macapá, isso tem
à vontade nas eleições de 14, de 18, o próprio Bolsonaro, nos primeiros pesquisas de intenções de voto, ele não tinha aquilo que chegou ao final, ao contrário. Ele começou a crescer e de forma desabalada, a partir, inclusive, do atentado. Não vamos esquecer disso. Campanha ainda não começou de forma plena e efetiva. Vamos a mais uma pergunta, presidente, agora do Rodrigo Constantino. Boa noite, presidente. A candidatura da Simone Tebet se coloca como o centro democrático, né? Eu não vou nem perguntar se existe, então, aí extremos ameaçando a democracia. A pergunta é outra. Toda a fala da senadora Simone Tebet foi alinhada com a agenda de esquerda. O senhor é um político de carreira que sempre foi associado à esquerda. Por que não se apresentar como uma candidatura alternativa de esquerda? Porque não é uma frente de esquerda. A frente de esquerda está com Lula. Por favor, né? Não vamos. Pode ser uma esquerda tradicional, atrasada, eu considero isso, mas é a esquerda brasileira. E grande parte da esquerda está com essa candidatura. Eu sou um homem de esquerda, mas eu não posso dizer que o Cidadania é um partido de esquerda. Não é. Nós estamos definindo, até porque esse mundo em mutação, nova sociedade, a sociedade digital, a superação do capitalismo industrial, a gente tem que começar a discutir o que é que significa ser de esquerda nessa nova realidade, nesse novo mundo. Não podemos ficar, até porque se ficássemos assim, a gente podia dizer, eu sou jacobino, que veio lá da Revolução Francesa. Por favor, cada realidade histórica, cada era histórica, você tem a esquerda com substância distinta, porque a realidade é outra. Então, nós estamos vivendo essa ultrapassagem. Há uma transição. E, portanto, não se pode falar da esquerda do futuro imaginando essa esquerda do passado, que é um exemplo bem pequeno, e se iguala, por exemplo, Bolsonaro, um homem de direita, e que posso dizer de extrema-direita, e o PT, eles se igualam, por exemplo, na defesa de Putin numa guerra de expansão e militarista de ocupação de um país soberano e pacífico, como o caso da Ucrânia. E eles estão juntos. Por quê? Por toda uma visão antiglobalista, uma visão antidemocrática, uma visão de pensar que o mundo ainda está na época da Guerra Fria, como se Putin fosse um grande elemento da esquerda na luta contra o imperialismo norte-americano. Tudo isso que é do passado. E a gente está pensando o futuro. O problema de Simone Tebet é que é uma liberal, mas é progressista no sentido de entender esse novo mundo. Liberal porque a economia estatizante que nós defendíamos lá atrás foi derrotada pela história, não adianta. Ninguém vai agora mais pregar estatização dos meios de produção. É evidente que isso já foi derrotado, embora tenha marcado o século XX, foi fundamental. Construiu sociedades com nacional desenvolvimentismo, toda uma teoria econômica que aplicada deu, inclusive, resultados do keynesianismo dos Estados Unidos. O pós-guerra teve toda uma intervenção do Plano Marshall na Europa. Então, todo esse aspecto é analisado com a conjuntura de um passado, que não é mais o futuro que a gente precisa ter. E daí, essa candidatura de Simone aparecer como algo que é de progresso. Sim, porque está antenado com o futuro, mas ela e amplos setores que formam essa frente, essa coligação, que ela chama de centro, e que é talvez o mais correto de dizer, porque tem setores de direita, tem setores de esquerda amplamente minoritários, eu reconheço isso, mas existe, claro, preocupação social ela tem, isso é muito marcante no campo da esquerda. Então, nesse sentido, é uma candidatura progressista, mas é uma candidatura de centro, é uma frente democrática. Presidente, mais uma pergunta da Cris para a gente fechar. Boa noite, presidente. Eu queria voltar numa questão que a Lívia já trouxe no início dessa entrevista, o senhor mesmo mencionou aí, que é a das pesquisas eleitorais. Concordo com o senhor que ainda é muito cedo e que esses números vão mudar, tendem a mudar
aí conforme comece a campanha. Mas eu queria saber o quanto o senhor, com toda a experiência que o senhor tem de campanhas lá desde final dos anos 80, o quanto o senhor acredita nesses institutos de pesquisa de hoje, na forma como essas pesquisas estão sendo colocadas para a população? Olha, eu não brigo com pesquisa, nunca briguei, mas também isso não é nenhum artigo de fé. Muitas vezes a gente sabe que a esquerda geram manipulações e mesmo sem ser, vamos dizer, errada, mas ela pode transmitir para a opinião pública determinado ajuste na margem de erro. Pode ter, e é importante, algumas pesquisas em momentos em que há uma excessiva exposição de determinado candidato. Isso em prefeituras, em eleições municipais, é muito comum você poder fazer uma pesquisa no momento em que o prefeito ou seu adversário teve uma grande exposição. Tudo isso dá condições de você jogar com as pesquisas. Olha, eu estou aqui querendo dizer, mas isso que não é para aquilo ser considerado um dogma. Não. Pesquisa pode ter esses ajustes que você tem que olhar sabendo bem que instituto é aquele, foi contratado por quem. Agora, eu costumo dizer o seguinte: pesquisa eu analiso como uma foto. O problema de um processo eleitoral é que alguém já usou essa imagem, uma metáfora, é muito mais filme do que fotografia. Portanto, a gente tem que analisar o processo. O que é que está acontecendo, que tendência nós temos, e hoje no Brasil, não tenho dúvida, você tem uma ampla presença de uma opinião pública que não quer nem Lula, nem Bolsonaro. Okay. Existe. Qual é o tamanho disso? Não temos muita certeza. Mas sim, a gente tem também, e a pesquisa qualitativa mostra, que você tem um eleitorado que se define muito por essa polarização. Eu não quero Lula, voto em Bolsonaro. Por quê? Porque é o que está aí e é o que, pelas intenções de voto de hoje, é quem pode derrotar Lula. Okay. Do mesmo jeito, tem o eleitor que vai votar em Lula porque quer derrotar Bolsonaro e só vê Lula como alternativa para derrotá-lo. Então, isso tudo é uma realidade de hoje. Não sei como isso vai com este processo, que é o filme de toda essa campanha que nós vamos aí construir. Felizmente, nosso tempo está esgotado, mas quero agradecê-lo muito. Roberto Freire, presidente do Cidadania. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Presidente, boa noite. Obrigado.